Pessoal, agora eu vou resolver a questão 8 da tarefa 2. E ela diz assim: três pequenas esferas A, B e C com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q estão alinhadas da seguinte forma: a distância entre A e B é o dobro da distância entre B e C. A intensidade da força elétrica exercida por C sobre B é 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Aí pergunta qual é a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B. Bom, eu vou representar esse problema por meio de uma figura, né? Que vai ficar mais ou menos assim. Eu tenho na horizontal as três cargas alinhadas, ok? Sendo que nesse ponto aqui eu tenho a carga A, nesse ponto aqui eu tenho a carga B e aqui eu tenho a carga C. A distância entre A e B é 2 vezes a distância entre B e C. Então eu vou chamar a distância entre B e C de D e a distância entre A e B é o dobro disso, né? A carga existente no ponto A vale 2Q e em B vale Q e em C vale Q. Isso tudo foi dado do exercício. Outra coisa que ele me diz é que a força que B exerce em C, ou melhor, desculpa, a força que C exerce em B vale 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Tá? Vou desenhar a força aqui com uma cor diferente. Desenhar aqui a força com uma cor diferente. A força que C exerce em B, essa aqui. Tá? Ela vale 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Ok? Essa força também aparece aqui. Tá? É a mesma força, tá bom? Na verdade, elas são forças de ação e reação, né? Então eu sei isso, né? Eu quero calcular, segundo o exercício, a resultante das forças que A e C exercem sobre B. Tá? Então, eu tenho que primeiro encontrar quanto mede a força que B exerce em A. Essa força aqui. Ok? Eu vou escrever aqui no cantinho, ó, força que C exerce em B, ela vale 8 vezes 10 a menos 2 newtons. E eu quero encontrar primeiro a força que A exerce em B. Aí, quando eu tiver encontrado essa última força, eu terei condições de determinar a força resultante. Tá? Bom, a força que A exerce em B pode ser calculada pela lei de Coulomb, né? Que é o que a gente está trabalhando basicamente nesta lista de exercício. A força AB vai ser K vezes módulo de Q 1 vezes módulo de Q2 sobre D quadrado. Eu estou falando com relação a A e B. Tá? A carga em A é 2Q e a carga em B é Q. Então esse Q1 vale 2Q e esse Q2 vale Q. Tá? A constante eletrostática eu vou deixar como K mesmo, ok? Porque depois, no final, nós vamos conseguir fazer alguma simplificação, tá? Então aqui vai ficar a força que A exerce em B é igual a K, que multiplica o 2Q, que é a força, que é a carga em A, né? Vezes Q, que é a carga em B, sobre a distância ao quadrado. A distância é 2D ao quadrado. Sendo assim, eu tenho que a força que A exerce em B é igual a K, que multiplica 2Q vezes Q é 2Q ao quadrado. 2D ao quadrado dá 4D
ao quadrado, né? Aqui eu posso simplificar o 2 com o 4. E eu posso reescrever isso daqui assim. K vai ficar assim, né? 1/2, porque eu simplifiquei o 2 com o 4. Vou colocar na linha de baixo. Fazer aqui bem separadinho para vocês entenderem. FAB é igual. Simplificando o 2 e o 4, fica 1/2. Aí eu repito o restante, né? O K vezes o Q2 sobre D2. Essa é a força que A exerce em B. Agora eu vou pegar esse resultado aqui, que é a força que C exerce em B, e vou usar nessa outra relação aqui, ó. Força que C exerce em B é K vezes o módulo de Q2, que é a carga em B, vezes Q3, que é a carga em C, sobre D quadrado. Mas a carga em B e a carga em C, elas são iguais. Segundo o exercício, elas valem Q. Tá? E eu sei quanto vale essa força CB. Vale 8 vezes 10 a menos 2. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 2. Esse número é o lado esquerdo aqui da minha igualdade. Isso é igual a K vezes Q2 vale Q e Q3 vale Q. E a distância é D. Tá bom? Desta relação aqui, eu posso retirar aqui Q vezes Q é Q ao quadrado, todo o resto eu vou repetir. Então, 8 vezes 10 a menos 2 é igual a K, que é a constante, né, eletrostática, que multiplica Q ao quadrado, que é o resultado de Q vezes Q. Tá difícil escrever aqui no cantinho. Sobre D ao quadrado. Estou querendo economizar espaço para não ter que apagar. Beleza, esse resultado aqui me diz que K, que é a constante eletrostática, vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado, vale 8 vezes 10 a menos 2. Adivinha o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse resultado e substituir aqui, ó, no lugar de K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado, eu vou colocar esse valor, 8 vezes 10 a menos 2. Isso é um sistema de equações. Vocês aprenderam isso, na verdade, né, em matemática ano passado, sistema de equações lineares. Nesse caso aqui é um sistema não linear, mas ele é bem fácil de resolver. Tá? Então, 1/2, eu vou repetir aqui 1/2, né, vezes toda essa marcação que eu fiz aqui, é o resultado que eu tenho aqui no cantinho, 8 vezes 10 a menos 2. Então, a força que A exerce em B é 8 vezes 10 a menos 2, tudo isso vezes 1/2. A 1/2 vezes 8 é 4, que é metade de 8, né? Então, a força que A exerce em B é 4 vezes 10 na menos 2 newtons. Tá ok? Beleza, eu tenho essa força está agindo para a esquerda aqui nesse desenho, e eu tenho essa força que foi dada, que está agindo para a direita. A força que age para a direita é maior, então a resultante vai ser a força da direita, 8 vezes 10 a menos 2, menos a força da esquerda, 4 vezes 10 a menos 2. Fazendo a continha, né? Isso vai dar 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Esse é o valor da resultante.